Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Com o desenvolvimento do espiritismo no Brasil, principalmente autores encarnados e desencarnados, buscando identificar aspectos particulares das ocorrências ligadas à obsessão, tem sugerido alguns esquemas classificatórios mais ou menos abrangentes e que, por vezes, se complementam. Nós estamos estudando Entendendo a Obsessão. Estamos aqui começando o nosso áudio de hoje, buscando agora ter uma abertura sobre o entendimento maior da obsessão e como evitá-la. A gente já ficou sabendo que tem a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Já estudamos sobre elas no áudio anterior, nos áudios anteriores, né? Agora vamos ver pessoas que estudaram a obsessão e fizeram suas propostas. Carlos Toledo Rizzini, ele viveu de 1921 a 1992 e foi membro da Academia Brasileira de Ciências. Olha só, Academia Brasileira de Ciências, Carlos Toledo Rizzini. Ele identificou os seguintes tipos de obsessão. Ele identificou 10 tipos de obsessão. Vamos lá. Primeiro, obsessões devidas à atração por sintonia com o plano inferior. É quando eu começo a pensar negativamente. Eu não preciso nem de querer fazer o mal, mas eu começo a pensar no mal. Ah, não vai dar certo isso não. Deus me livre. Você vai fazer isso? Você sabe que você não vai conseguir. Sabe? Ele vai identificando sempre com o mal. Então é o mal. Ah, essa comida deve estar estragada. Eu não vou comer isso não. Não, sabe? Ele vai sempre identificando com coisas do mal. É um tipo de obsessão, né? Sintonia com o plano inferior da vida. Segundo, obsessões devidas à influência recíproca de encarnados e desencarnados, que ele chamava de obsessões bidirecionais. Então, os encarnados e os desencarnados se obsidiam. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vou pegar um gancho aqui que é muito importante a gente saber. A pessoa desencarna, por exemplo, um familiar meu desencarnou. Eu fico naquela sofrência, né? Desencarnou. Isso eu estou obsidiando o desencarnado. Eu fico naquela sofrência. Meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha. Olha, é difícil sim o processo, mas eu digo para você que Deus não desampara ninguém. Então tá difícil, tá? Daqui a 2, 3 dias já começa a melhorar, e dali uma semana já está mais ou menos consolidando, e até que se consolida. Agora eu fico naquela sofrência. O coitado do desencarnado não pode nem ir embora, porque eu não deixo. Papai, volta para nós. Mamãe, volta para nós. Isso é obsessão, gente. Cuidado com isso. Por quê? O desencarnado, provavelmente, né, ele vai ter que tomar uma decisão. Eu vou ficar com esse povo que está me segurando ou eu vou embora? Se ele optar por ficar em casa, atendendo os chamados dos encarnados, ele vai ficar lá na casa. E aí sim pode criar uma influência muito negativa. Por quê? Porque ele vai ver os pensamentos de todas as pessoas. Ele vai ver que nem sempre aquele que o tratava bem gostava dele. Aí vai criar um ambiente ruim entre eles e daqui a pouco está todo mundo brigando entre si. Deixa o seu desencarnado embora, meu irmão, minha irmã. Fala com ele para ele ir embora, sabe? Se por acaso você sentir a presença dele na sua casa, conversa, não apresse. Meu irmão, foi bom viver contigo, foi ótimo, mas agora a vida nos oferece uma nova chance. Você, no mundo espiritual, né, com as suas possibilidades lá do mundo espiritual, e eu aqui no mundo físico. Eu fiquei no mundo físico, eu preciso ficar aqui. Esse entendimento.
Agora tem pessoas que não libertam, né? Papai me ajuda, mamãe me ajuda. Você sabe lá se seu pai ou sua mãe está em condições de te ajudar? Peça a Jesus, meu amigo. Se você está numa dificuldade, porque você precisa passar pelo processo daquela dificuldade para você crescer dentro da dificuldade. Então faça isso. Olha, eu vou crescer, Senhor Jesus vai me ajudar. Não fica pedindo espírito desencarnado, não, que foi seu familiar, porque você não sabe como é que está a situação dele ou dela, né? Então, essa sintonia de encarnados com desencarnados, que não se desgrudam uns dos outros, sabe? Isso não é afeto, gente. Isso aí é extravagância sentimental, que complica, porque já disse, né? Quem ama, liberta. Se você ama o teu desencarnado ou a tua desencarnada, dê para ele o direito dele ser feliz. Não dê para ele a tristeza de te ver assim, tão frágil nas suas ações futuras. Não sabe aquele livro Minutos de Sabedoria? Carlos Torres Pastorino, ele vai dizer isso para nós. Não dê ao seu desencarnado a tristeza, né? De te ver preso àquilo que aconteceu, né? Ainda fala mais, não dê ao seu desencarnado a decepção de te ver assim. Desencarnou, meu amigo, o mundo lá que o espera é muito maior, é muito mais amplo, e você precisa ficar aqui. Então aproprie da tua vida agora. Guarde isso com você, porque isso é muito importante. Muitas obsessões estão aí, né? De encarnado para desencarnado e vice-versa, porque não aceitaram o desencarne. Enquanto que o desencarne é um processo biológico, natural e espiritual, de avanços, para quem vai e para quem fica. Então, Carlos Toledo Rizzini vai dizer ainda mais, né? Obsessões causadas por sugestão hipnótica durante o sono. A pessoa vai dormir, mas ele tem uma vida muito complicada, muito estranha, e ele não consegue desligar-se, né, no sono pleno, para o descanso do corpo físico. O espírito não precisa descansar, o corpo físico sim. Então ele não tem aquela plenitude daquele repouso, né, pelo sono físico. Por quê? Porque ele está preso ali, hipnoticamente, pelo obsessor. Que mantém essa criatura presa ou ao corpo, ele tem pesadelos horríveis, né? Ou então fora do corpo, mas nas adjacências, onde ele prejudica o que ele pode prejudicar. Às vezes conversações infelizes durante o dia, né? Você está sentado batendo papo e começa a falar coisas de algum desencarnado aí, que não foram muito felizes, né? As atuações dessa pessoa, e essa pessoa fica tocado, né? E de noite vem tirar satisfação. Ou então isso é contumaz. Por exemplo, a pessoa teve um cônjuge, né, que traiu, que fez um monte de coisas negativas. Essa criatura desencarna. O que fica não para de pensar. Bem feito. Agora você vai ver o que é. Agora você sim assim. Então ele prende o cônjuge desencarnado, ou quem for, sabe, amigo, até amigos, né? Fica prendendo ali pelos pensamentos negativos. Então, minha gente, nós hoje temos essas informações todas. E por que a gente ainda erra? Qual que é o motivo que nos faz errar? Exatamente a pouca vigilância e a pouca vontade de se erguer definitivamente para a vida espiritual. A pessoa fica presa só aqui nessas coisas aqui do mundo, sabe? Nesses afazeres mundanos. E o tempo está passando muito depressa, então você não, quase que você vive para comer, já viram? Toda hora chegou a hora de tomar café, está na hora de jantar, está na hora de almoçar, está na hora disso. Você está vivendo em função disso. Pouca atividade no campo das libertações espirituais. Tem outro tipo de obsessão que o Carlos Toledo Rizzini fala, que são as obsessões resultantes de uma dominação telepática. O sujeito obsedia o outro à distância. Já viram isso? Existe, né? Tanto de encarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado, ou vice-versa. Por quê?
porque ele fica dominando o outro. Onde ele está pensando no outro. Pensando no outro o tempo todo e desejando, né, prender o outro a si mesmo. No ciúme, isso é muito comum. Né? O ciúme faz isso. Você prende o outro em você. Essa relação eu-tu, de novo, né? Vamos falar essa relação eu-tu. O eu prende o tu, ou tu prende o eu. E fica naquela coisa, né? Você não faz mais nada, a não ser atender os desejos daquela outra pessoa que está te obsidiando telepaticamente, onde ela estiver. A pessoa sai de casa, pronto, aí o outro fica preso. Onde que você vai, o que você vai fazer? Aí depois ele entende lá que você estava traindo, aí cria problemas dentro de casa. Então é preciso ter cuidado, sabe? Muito cuidado. O outro tem que estar livre. Se ele não me quiser mais como companheiro ou companheira de jornada, que me diga. Isso é justo, é ético. Me diga, olha, eu não quero mais. Desfaz, porque aquela comunhão ali, persistente nessa posição, vai prejudicar. Então a libertação é a melhor maneira. E desligar disso, desliga. Essa ligação telepática, ela acontece muito mais do que a gente possa imaginar. As pessoas interligadas telepaticamente, um subjugando o outro às suas vontades, aos seus desejos. Sabe? Toda vez que você entrar numa relação, ou você estiver vivendo uma relação, dê liberdade para que o outro ou a outra exista. E para que você possa existir em paz também. Isso não complica, né? Obsessões devidas à influência sutil. Assim, sutilmente eu vou influenciando. Você quer ver? Um dia desse eu estava vendo um filme em que a pessoa queria namorar a outra pessoa. Mas essa pessoa é má, sabe? Ela é psicopata, essa pessoa. O que ela fazia? De vez em quando, assim, do nada, ela chegava na casa da outra, batia na porta e entregava um buquê de rosas. Aí a outra pessoa ficava assim, nossa, obrigado, não estava esperando isso agora, enfim. E ela foi sutilmente entrando. Daqui a pouquinho levava uma torta. E descobria que ela queria mais, que ela gostava mais de comer, e levava aquilo. E foi entrando, até que entrou para prejudicar a vida do outro. São obsessões sutis. É coisinha simples, né? É simples. Um espírito chega para o outro e fala assim, nossa, tá um calor, vamos ali na sorveteria, vamos tomar um sorvete. Aí a pessoa vai. Chega lá, senta, toma um sorvete, depois ele lembra, nossa, eu tinha um compromisso agora. Eu não podia estar aqui. Sabe? O obsessor fez exatamente ela perder o compromisso dela. Então você já não tem mais domínio das coisas que você precisa fazer e do que você é. Isso é obsessão sutil. Você não percebe, né? Mas você vai fazendo. Tá vendo que a gente tem que tomar conta de nós? Veja aí, meu irmão, minha irmã, como que nós temos que estar atentos a nós? Né? Obsessões oriundas da mediunidade perturbada. Sim, médium perturbado é um caso sério, né? A mente dele fica flutuando. Nossa, é muito complicado o médium perturbado. Se você sente perturbações espirituais, busca o centro espírita, vá correndo para lá, faz um tratamento, né? Mas cuidado depois do tratamento, que pode vir o pior, se você não se cuidar. Então pode o médium, não precisa ser médium trabalhador de casa espírita nenhuma, ou de nenhum templo religioso. Você pode ser uma pessoa comum da vida, aí da rua, que não tem compromisso nenhum com isso, mas é perturbado. Sabe aquela pessoa inconveniente, né? Totalmente inconveniente. Isso é médium perturbado. Não seja inconveniente na vida de ninguém. Obsessões surgidas da imantação pela cumplicidade ou conivência. Essa daqui eu vou até deixar para o nosso próximo áudio, porque é muito o que se dizer sobre isso. Né? Vamos voltar nisso aí, de ser inconveniente. Observa se você está sendo inconveniente dentro de algum momento, de alguma situação. Sabe aquela pessoa do contra? Tudo eu sou contra, mas não oferece nada de melhor. E ainda acha que não tem que oferecer nada melhor, não.
Eu sou contra, ponto, acabou. Essa é a minha opinião, você tem que ouvir minha opinião. Não me pergunte o que seja o melhor, não, mas isso aí não é bom. Gente, isso aí é inconveniência ao quadrado, né? Só fazem relações perigosas, difíceis e conturbadas. Há muito o que refletir, né, minha gente? Até o nosso próximo áudio.